E a gente vai seguir agora falando de uma programação que está agitada em São Paulo nesse segundo semestre. Está preparado? Tem um monte de show, destaques nacionais, artistas internacionais, 137 shows programados e um público enorme, né, Renan? 1,5 milhão de visitantes são esperados na cidade de São Paulo por causa dessas atrações. Nós vamos repercutir esses números agora conversando com o Gustavo Pires, CEO da SP Tours. Obrigado por atender a nossa reportagem, falar aqui com os ouvintes da Band News FM. Há algumas semanas estava falando com uma especialista em turismo, ela falava de uma realidade que a gente acompanha em outros cantos do Brasil. O Rio de Janeiro está muito acostumado a receber visitantes e tem uma estrutura para fazer com que essas pessoas, muito embora sigam para acompanhar algumas atrações específicas, desfrutem de toda uma estrutura da cidade, vão ver outras coisas acontecendo. E ela fazia um paralelo com Belém do Pará, que vai receber a COP, que talvez não tenha uma estrutura tão parecida para ofertar às pessoas outras atrações. E aí eu trago essa realidade aqui para São Paulo. Que outros investimentos estão sendo feitos, que incentivos são feitos para que as pessoas, esse público todo que vem para ver atrações nacionais e internacionais, que outras coisas esses visitantes podem fazer aqui na cidade de São Paulo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com todos vocês, todos os ouvintes. Existe bastante coisa voltada para a gente conseguir linkar o mega evento com o que mais a cidade oferece. Inclusive, São Paulo é um dos pontos-chave do porquê São Paulo vem sendo protagonista no setor de turismo e eventos, é justamente pela sua gastronomia que complementa todos os grandes eventos. Então, quem vem para um mega show quer também conhecer os restaurantes de São Paulo, seus parques, museus, entre tantas outras atividades. Além de a gente comunicar muito isso pela SP Tours, pela Prefeitura de São Paulo, existe, por exemplo, para o The Town, um trabalho todo sendo feito para que tenha uns descontos em museus e outros espaços públicos para quem vier para o show, para quem vier para o festival. Isso é algo que a gente sempre está muito atento, a gente sempre procura comunicar com os mega eventos. Agora, Gustavo, a gente sabe, claro, que para a cidade tem muitos ganhos, né? Geração de empregos diretos, indiretos, gera renda para a população, outros setores, como você citou, outros setores da cidade também ganham e tem uma boa expectativa de crescimento e de negócios quando tem um grande show, quando tem um grande evento, mas tem um outro lado dessa história que é o impacto para o cotidiano, para as pessoas que moram nos arredores desses grandes shows e espetáculos. Aí a questão de barulho, a questão de limpeza, a questão de estacionamento. Então, em que ponto São Paulo, na sua opinião, ainda precisa avançar para que o show seja bom para todos? Para que os moradores também, ao anunciar um show, não fiquem mais na bronca do que satisfeitos com o desenvolvimento do turismo na cidade? A gente já avançou bastante. Se a gente pensar na questão da segurança, os principais mega eventos de São Paulo, os números de ocorrência despencam ano após ano. O Carnaval de Rua, por exemplo, caiu 56% o número de furtos e roubos no Carnaval de Rua de São Paulo em relação a 2024. Sobre os shows e eventos, a questão do horário, do som, do barulho, a gente tem alguns poucos espaços em São Paulo que podem funcionar para além das 10 da noite, 11 horas da noite. Não acontecem shows e grandes eventos lá todo final de semana, mas acontecem também. E eles geram emprego e renda. Os grandes eventos que invadem a madrugada geram emprego e renda. Uma das características da cidade de São Paulo é ser uma cidade 24 horas por dia. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom senso. Se a gente está falando de um mega festival, por exemplo, que aconteça em determinado local, esse festival impacta não só a economia local, mas de toda a cidade. Gera emprego não só para a economia local, mas para toda a cidade. E naquele dia, claro, existe todo um estudo feito, existe uma questão de som e logística de som que a gente vem conseguindo fazer nos principais espaços de São Paulo que recebem shows, para que não lese o morador do entorno, por exemplo, mas ainda que tenha algo, a gente precisa ter um equilíbrio, como vem tendo já. Acho que não à toa, por exemplo, shows no Allianz Parque, que é um dos principais espaços de eventos de São Paulo, os shows acabam antes das 11 horas, de acordo com como recomenda o Ministério Público, e os shows lá são um verdadeiro sucesso. Inclusive, Allianz Parque vai receber no ano que vem o show do Bad Bunny nessa turnê mundial que ele está fazendo. São 2 apresentações, já praticamente ingressos esgotados. É uma grande expectativa para esse show que vai acontecer em fevereiro, mas eu queria falar de um outro espetáculo que deve acontecer na cidade de São Paulo, que é a virada do ano. Estamos em agosto, mas o fim do ano, a virada já é logo aí quando a gente fala do ponto de vista do planejamento. O que está sendo planejado? Inclusive, se você puder adiantar alguma coisa aqui para nós, de atração, de estrutura, fique à vontade, viu? Tá bom, teremos uma virada muito grande. Na última virada, o público foi de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. A gente tem aí uma estimativa de manter disso para crescimento. Um dos eventos
com certeza mais importantes que a cidade de São Paulo tem e recebe. Nós temos o orgulho e o prazer de produzir toda a virada do ano ali da Avenida Paulista. Para esse ano, que eu posso falar para vocês, a gente não falou sobre isso ainda em nenhum canal, então é a primeira vez que a gente fala sobre o nosso palco, que é totalmente temático, a cenografia é bem temática. Nos últimos 2 anos foi um ponto alto da virada do ano. Ele será todo dedicado ao trabalho, primeiro emprego, aos trabalhadores da cidade de São Paulo. Então isso é uma forma da Prefeitura de São Paulo mostrar para os trabalhadores da nossa cidade o quanto que eles são protagonistas e valorizados por aqui. O line-up, que é a Secretaria de Cultura que pilota isso tudo, vai ser incrível. Eu sei alguns nomes que a Secretaria de Cultura está conversando. Como não tem contrato fechado, não podemos falar ainda, mas tem tudo para ser a maior virada da história de São Paulo, o maior Réveillon da história de São Paulo. Lembrando que tem a São Silvestre antes, centenário da São Silvestre. Então, São Silvestre que atrai muito turista também. Então, tudo isso aqui na nossa cidade, o Réveillon vai ser um sucesso. Uma pergunta que sempre surge quando a gente fala de turismo na cidade de São Paulo, alguns ouvintes até se recordaram disso, o Natal na Avenida Paulista, que foi uma atração durante muitos anos, as pessoas iam até lá para fazer imagem, para curtir aquele momento, e a gente já não tem esse Natal tão bonito, enfeitado, robusto na Avenida Paulista. Algum plano da SP Tours de tentar retomar isso, essa atração? São algumas questões do Natal que a gente viveu 20 anos atrás, mais ou menos, para o Natal atualmente. Primeiro, uma questão de energia elétrica. Após o período dos apagões, mudou muito a questão de como se enxergava aquele nível de luzinha espalhada pelas ruas, e o privado custeava boa parte do Natal na Avenida Paulista. Os prédios, os bancos que ficavam nos prédios, por exemplo, custeavam boa parte daquele Natal. A gente tem todo o interesse de ter um Natal forte na Avenida Paulista. Existe uma comissão intersecretarial que está discutindo algumas das principais vias de São Paulo, onde, claro, a Avenida Paulista se enquadra, para termos uma série de enfeites de Natal, luzinhas, e a gente também buscar alguns espaços com interatividade. O Centro Histórico também é outro espaço que deve receber o Natal nessa forma, mas ainda é algo que a comissão intersecretarial está definindo e está nos últimos ajustes para a gente poder divulgar para o público. Gustavo Pires, CEO da SP Tours, obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Obrigada demais Obrigado, pela participação. prazer falar com todos vocês. E deixou uma boa ideia aí para quem quiser me acompanhar. Ó, quem sabe, centenário da São Silvestre, quem sabe uma corridinha no final do ano. Renan, já fica aí o convite para o nosso ouvinte. Vamos pensar nas nossas inscrições. Obrigada, viu? Tchau, tchau.